Renata, Oi. e é sobre isso que a Marinilda fala aqui, né? E eu acho que você já respondeu a questão. Ela disse que sobre o tema da região limítrofe, principalmente para terapias, e aí ela cita o TEA como exemplo, às vezes os deslocamentos são muito grandes, né, para uma cidade vizinha, né? Então, inclusive para terapias, o entendimento é o mesmo, né? A gente pode seguir esse entendimento de cidade limítrofe, independente da quilometragem, né? Inclusive para terapias. A gente está falando aqui de qualquer cobertura, tá? É claro que as pessoas que vão ter que ir com mais frequência, né? Porque a terapia é o quê? Às vezes é todo dia, às vezes é semanal. Então, assim, você vai ter que direcionar esse beneficiário diariamente ou semanalmente para aquele local, né? Esse deslocamento. Mas a gente está cumprindo a lei. Tá? Por isso que a gente observa antes, a gente tem aquelas restrições de comercialização em algumas regiões, né? Por quê? Porque a gente sabe que vai ter problema de rede. Né? E aí, o que que a gente faz, né? Quando a gente vê uma situação dessa, eu tenho um determinado número de beneficiários, eu não tenho prestador. A área de prestadores vai ali tentar referenciar. O que não é simples, né? Porque existem regiões em que você tem, às vezes, um único prestador, ou você tem dois prestadores, ou você tem prestador que é Unimed, e ele não atende outras operadoras, e você não consegue referenciar naquela região. Não consegue. E o prestador também, ele fala assim: não, eu prefiro receber particular do beneficiário e depois ele ter o reembolso integral, que eu ganho mais do que me referenciar. Então, muitas vezes, em determinadas regiões, a gente fica refém dessas situações. Por isso que a lei, sabiamente, permite que a gente faça essas transições, né, esses direcionamentos aí de atendimento para os municípios limítrofes ou para as regiões de saúde, E aí tá? o Miriam traz exatamente isso, né? O que que a gente faz quando tem uma região limítrofe está muito, vamos dizer assim, distante do beneficiário, né? Se a gente deve apoiar o reembolso integral caso não seja localizada outra opção, qual seria a alternativa? Isso pode acontecer muito em contratos empresariais, que você tem uma dispersão geográfica maior, né, daquelas vidas. Acho que é importante, nesses casos, desde o pré-venda, a gente pensar numa solução e, eventualmente, até o time de pós-vendas também, eventualmente, pode viabilizar, dependendo do tipo de atendimento, o reembolso integral, mas é óbvio que é uma prática que a gente não deve Incentivo. estimular, né, incentivar. Isso, é isso. Na verdade, assim, isso é uma análise que é feita caso a caso, tá? A própria área de prestadores, quando ela vai, porque assim, quando a gente tem uma demanda no município, a gente não tem o prestador, a área de prestadores vai verificar, né? A gente vai acionar a área de prestadores, eles vão verificar. É claro que eles vão sempre buscar referenciar naquela região se tiver uma demanda muito grande. Agora, o reembolso integral, além dele não dever ser estimulado, ele também, na lei, se você pegar a RN 566, que eu espero que vocês leiam com bastante atenção todos, né? Se você pegar, ela não faz, ela só vai, o reembolso integral é uma situação extremamente excepcional. A regra é direcionar para outro prestador referenciado ou não referenciado, desde que eu faça a negociação, a operadora faça a negociação com aquele prestador. É claro que, como eu falei, vai ter situação em que o prestador não quer negociar com a operadora, é, ele não consegue de jeito nenhum, e aí a gente acaba concedendo o reembolso integral, excepcionalmente, tá? E detalhe, gente, o beneficiário ele precisa ter procurado a operadora, tá? Porque a gente já teve situação da pessoa, ela estava lá num determinado município, não tinha prestador, o que que ela fez? Saiu ela e as duas filhas, pegaram um avião, se hospedaram no hotel, foram atendidos num prestador aqui em São Paulo e depois foram pedir o reembolso integral da hospedagem, do prestador, e do transporte. Ela sequer acionou a operadora. Então, evidentemente que ela não vai ter direito a nenhum desses reembolsos. No caso do prestador, se ela tiver direito ao reembolso no contrato dela, para aquele, né, para aquele tipo de serviço, a gente vai fazer o reembolso nos termos do contrato e do plano dela.
mas dos demais itens, se ela sequer acionou a operadora, ela não vai ter direito, tá? Então, esse ponto também é importantíssimo. Primeiro acionar, para dar a oportunidade da operadora buscar essa rede, e não tendo, aí a operadora vai falar para ela, olha, pode fazer o reembolso integral. Inclusive, a gente tem uma carta que autoriza o reembolso integral, tanto para o odonto quanto para o saúde, tá? É um documento oficial da operadora, para ela poder, quando pedir o reembolso saber, olha, fui autorizado. O Rê, antes da próxima pergunta, acho que é a última pergunta sobre deslocamento, a gente deixou passar um questionamento importante da Maíra sobre a remoção. Ela diz assim, olha, dentro do atendimento das 12 primeiras horas, né, falando de urgência e emergência, quando o beneficiário está em carência contratual e ele precisa e vai evoluir para uma internação, ele precisa remover para o SUS. E aí, não havendo vaga no SUS, como é que funciona, né? O hospital fica com esse paciente até surgir uma nova vaga, e aí é um acordo entre a família e o hospital, né? Ou para quem fica essa conta, né? E depois também a remoção para o SUS é feita pela operadora? Olha, a remoção para o SUS tem que ser coberta pela operadora nesses casos de carência, em que o beneficiário está em carência, ele está num atendimento de urgência e emergência e a condição dele evolui para a internação. A partir do momento que evoluiu para a internação, e isso pode acontecer na primeira hora, já cessa a cobertura, tá? E aí o que que acontece? Precisa buscar a vaga. Sem vaga, não existe remoção. Não existe. Ninguém remove, ninguém fica andando com o paciente de porta em porta, né? Se não tem para onde levar. Normalmente, assim, a operadora não consegue buscar a vaga. Por quê? Porque existe uma central de vagas do SUS e quem busca essas vagas é o próprio hospital. Então, a busca da vaga, ela acontece de hospital para hospital, tá? A partir do momento que evoluiu para a internação e cessou a cobertura da operadora, o beneficiário ele assina um termo, ele ou a família, o responsável legal lá, assina um termo de internação particular. E aí a conta é do beneficiário, tá? Por isso que o próprio hospital, a maioria dos hospitais já tem essa dinâmica, esse entendimento e procura a vaga e, e corre atrás da vaga. E a remoção é coberta pela operadora. Só que a gente só vai mandar a ambulância na hora que a pessoa falar, ó, pode vir que tem vaga. Sabendo para onde levar, entendeu? Eu não posso mandar uma ambulância sem saber para onde eu vou levar o paciente. Então, isso é como acontece na vida real, tá? Não, perfeito. E, de fato, os custos da remoção para o SUS estão previstos nas condições gerais, né? Isso. O Gabriel ele pergunta que, o seguinte: no caso de gastos, né, por deslocamento, considerando que tem nesse caso direito, né, quais são os custos que a gente cobre? Combustível, pedágio, estacionamento, todos os gastos comprovados? Todos os gastos comprovados e autorizados, tá? A remoção, o transporte, ele é de porta a porta, tá, gente? Então, é assim, o transporte não é da rodoviária para rodoviária, é da casa do beneficiário até o local de atendimento, certo? Então, assim, eu vou poder, a operadora que vai definir o transporte. Então, a operadora vai falar, você vai de ônibus, eu vou te pagar o custo a sua despesa da sua casa até a rodoviária, a despesa do ônibus lá intermunicipal e da rodoviária do município onde ele vai ser atendido até o local de atendimento. Então, isso é uma definição que já é passada pela operadora, tá? E aí a operadora vai dizer, olha, você pode ir assim, sempre observando a condição de saúde do beneficiário, tá bom? E aí ele vai poder pedir o reembolso dessas despesas. Ah, o beneficiário precisou dormir no local porque ele foi fazer uma cirurgia, precisou o acompanhante dormir, ou ele teve que despesa com alimentação, eu também vou ter que cobrir hospedagem e alimentação. A gente vai falar daqui a pouquinho, vou mostrar o slide, mas já adiantando aqui, tá? Então, a cobertura é definida pela operadora. Não adianta ele sair também fazendo o que ele quer, né? Ele pode até falar, olha, não, eu não quero ir de ônibus, eu vou com o meu carro. A operadora pode falar, não, eu vou cobrir a passagem de ônibus, tá? E aí,
Se o beneficiário optar por outro transporte, aí é a critério dele, aí é ele que arca, tá bom? Ô, gente, eu trouxe aqui Peraí, Fábio, posso seguir? Mais perguntas? Não. Não, pode seguir, Então, tá já bom. fechamos as perguntas. Legal. Eu trouxe aqui um mapa aqui, alguns mapas. Aqui é o município de Manaus, tá? Só para vocês entenderem, ó, a região da Amazônia é um exemplo clássico, né, de distância, né? Olha aqui os municípios limítrofes como são bem distantes, né? Você não consegue fazer assim, uma definição de quilometragem, tá? Outra situação, Manaus é uma situação bem específica, né, gente? Olha, Manaus, ela tá ali na beira do rio, né? E você só sai de Manaus de dois jeitos, de avião ou de barco. Então não adianta eu lá em Manaus falar para ele, olha, não, você vai pegar um ônibus, eu vou pagar para você o transporte terrestre. Não existe isso, né? A gente tem que observar cada região. Eu estou colocando aqui esse exemplo porque é mais clássico, mas o Brasil tem vários outros lugares dessa forma. Então a gente tem que entender quais são as possibilidades de cada região, tá? Bom, aqui eu já falei, né? Então, eu tenho que cobrir também alimentação e hospedagem. É, Isso está na RN 465, que complementa a RN 566, né? Então, eu vou ter que cobrir sempre que for criança e adolescente menor de 18 anos, idosos a partir de 60, pessoas com deficiência, o acompanhante indicado pela mulher durante o pré-parto, o parto e o pós-parto, né? E qualquer outro paciente que o médico assistente declarar que precisa acompanhar, tá bom? Eu vou pular essa parte que eu já falei tudo, tá? Essa partezinha aqui. A teleconsulta, né? Vamos falar um pouquinho da teleconsulta. Teleconsulta, todo mundo fala, eu posso substituir o atendimento presencial pelo teleatendimento? Porque assim, eu não tenho médico, eu não tenho um psicólogo naquela região, mas eu posso indicar um teleatendimento para o beneficiário? Sim, você pode, tá? Desde que o beneficiário concorde, tá bom? Por quê? Porque o atendimento presencial é o padrão ouro de referência de todos os atendimentos, tá bom? Mas se o beneficiário concordar, sim, eu posso indicar para ele uma teleconsulta, tá? Lembrando que a teleconsulta ela só foi regulamentada depois da pandemia, em 2022. Até a pandemia, ela não era permitida, né? O Conselho Regional de Medicina, ele proibia, e o Conselho Federal de Odontologia, ele não autoriza consulta odontológica por teleatendimento, tá? Então é bom lembrar isso. E o de psicologia, ele tem algumas regras que também a gente precisa conhecer, tá bom? Mas pode sim ter você fazer a terapia lá com teleatendimento, tá bom? Então, sim, eu posso indicar desde que o beneficiário concorde. E eu não posso indicar para pacientes crônicos, tá? Por quê? Desde que seja o primeiro atendimento ou o atendimento a cada 6 meses. Por quê? Porque o paciente crônico precisa ser examinado. Então, a norma, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata do assunto, que é a 2314, ela diz isso, olha, o paciente crônico, ele tem que fazer a primeira consulta presencial e a cada 6 meses também ele precisa fazer uma consulta presencial. Fora isso, ele pode seguir aí os demais atendimentos por teleatendimento, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos para a gente falar um pouquinho de região de saúde, né? E aqui eu gosto de dar o exemplo. Eu estou dando os exemplos clássicos, tá, gente? Mas vocês vão encontrar isso, talvez aí na região de cada um de vocês, vocês identifiquem lugares nessa mesma situação. Então, aqui, por exemplo, você tem aqui embaixo do mapa o Rio de Janeiro e Niterói, tá vendo? Eles são municípios limítrofes, né? Se você olhar, eles estão separados aqui só pelo mar, né? Mas são limítrofes, tá bom? Quando você vai para as regiões de saúde, essa região de saúde definida pelo IBGE, você vai ver que o Rio de Janeiro, ele faz parte da região
de saúde metropolitana 1. E o município de Niterói, ele está aqui, ó, na região metropolitana 2, né? Então, eles não são da mesma região de saúde. Aí vocês vão me perguntar, meu Deus, mas então eu não posso indicar a pessoa que está em Niterói para ir para o Rio de Janeiro? Não, você pode indicar, porque é município limítrofe, ainda que seja de outra região de saúde. Recentemente, essa semana mesmo, eu recebi uma consulta sobre isso, né? A cidade ficava bem mais perto do que uma outra cidade da região de saúde, mas ela pertencia a outra região de saúde, mas ela era limítrofe daquela onde o beneficiário estava. Agora eu não vou lembrar o nome das cidades, tá? Mas você pode sim indicar um município limítrofe, ainda que ele esteja em outra região de saúde, tá bom? Aqui eu trouxe a região de saúde da Grande São Paulo, para ilustrar, tá bom? Que as distâncias, né? Olha só, vocês vão ver que, por exemplo, ó, Barueri, cadê Barueri aqui no mapa, gente? Barueri, tá vendo aqui rosinha aqui no meio? Olha só, Barueri, ela é limítrofe de Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Osasco e Santana do Parnaíba, né? Mas ela não é limítrofe de São Paulo. Mas, assim, no caso de uma indisponibilidade de rede aqui em Barueri, eu teria que indicar alguns desses municípios limítrofes. Mas muitas vezes, São Paulo está tão pertinho, né? Eu poderia indicar São Paulo para ele aqui também. Mas não é município limítrofe. Se ele falar que não quer vir, eu não estou cumprindo a regra, tá bom? Então, eu tenho que observar essa situação. E se eu quiser indicar alguém que está em Salesópolis, no caso de inexistência de rede, aqui para Juquitiba, por mais que seja longe, eles estão dentro da mesma região de saúde, tá bom? Aqui é o mapa. A região, a Grande São Paulo é uma das maiores regiões de saúde que existe, né? São vários municípios, tá bom? Então, aqui os mapas foram só para ilustrar, para a gente tirar um pouco dessas mistificações, né? Porque a gente tem, assim, alguns conceitos, né? Algumas lendas, né? Sobre a RN 566, tá?